O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. A família de Deus é o hino que nós vamos ouvir. pertencer
Nós cumprimentamos cada um de nossos ouvintes com uma boa noite no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de alguns dias ausentes dessa programação, nós retornamos a convite do pastor Francisco Nazareno, que é quem preside responsavelmente essa programação, e calhando bem com o nosso desejo, é o mesmo desejo dele de transmitir a palavra original a cada um de nossos irmãos ouvintes que estão acompanhando a cada um de nós nesta programação. Então, convosco hoje o pastor Gerson Nazareno, e é com muito prazer, desempenhando o dom precioso que Deus me deu, que eu levo a palavra a cada um de vós. Cumprindo, é claro, como todo verdadeiro cumpridor do quíntuplo de Efésios, nesse caso pastor, ele precisa trazer a esta audiência o que leva a igreja a uma aproximação da perfeição. E amados ouvintes, amados irmãos, nada nos levará à perfeição senão a palavra de Deus. Deus não é responsável por nenhuma igreja. Escute bem o que eu vou vos falar nessa ocasião. Deus não está responsável com homem nenhum. Deus não está responsável com igreja nenhuma. Um certo homem, ouvindo neste mesmo espírito a mensagem do profeta William Marion Branham, nesse mesmo espírito que nós estamos, pregando a palavra, cortando o mal, o pecado, cortando as contradições bíblicas pela raiz, ele indagou o profeta de Deus, sendo ele também um sacerdote, porque o sacerdote do Velho Testamento é o pastor do Novo Testamento. Sendo ele também um sacerdote, ele disse: então quer dizer, William Branham, que Deus está só na sua igreja? Ele disse: não. Deus não está na minha igreja, Deus está em sua palavra. E aquele homem ficou sem mais palavras. E é exatamente isso, Deus não está responsável com nada mais a não ser suas palavras. Motivo pelo qual nós sempre estamos aqui convosco, trazendo a palavra de Deus na sua originalidade. O profeta de Deus, como todo e verdadeiro profeta de Deus, ele só direciona as pessoas à palavra. É por isso que quando você vê um profeta que as suas profecias e profetadas estão distanciando o povo da palavra, porque o povo chega a ponto de confiar no que o líder fala. O profeta diz: as pessoas tendem a ser como o pastor. Com razão nós usamos o termo: o pastor é a boia da caixa d'água. É um termo, é uma inferência nossa. A Bíblia, a mensagem, não diz isso. O profeta, na mensagem Escutando a Sua Voz, parágrafo 12, ele estava conversando com a sua esposa, a irmã Meda, e ele relata naquela mensagem, logo no início da mensagem Escutando a Sua Voz, e a irmã Meda disse: Billy, eu vi uma mocinha com uma boininha de lado na sua cabeça, mas ela só demonstrava santidade, Billy. No seu andar, na forma que ela se assentou, a reverência quando estava ouvindo a palavra, Billy. Diante da audiência, ela só demonstrava santidade. E o profeta de Deus, sendo um profeta, ele não conhecia, veja, ele não conhecia pessoalmente aquela mocinha e nem conhecia pessoalmente o pastor daquela mocinha, mas ele tinha discernimento. Ele disse assim: mas aquela mocinha é exatamente como o seu pastor. Veja só, ele disse: aquela mocinha é exatamente como o seu pastor. Ele chega a usar o termo aquela irmãzinha, é exatamente como o seu pastor. E ele diz assim: a igreja não vai acima do nível de fé do seu líder, do seu pastor.
Então veja só, quando um líder, um pastor, um profeta, está divergindo da palavra, ele está levando o povo exatamente para aquele lugar para onde ele está divergindo. Por isso que Jesus usa o termo, se o cego guiar outro cego, ambos, não é só o cego da frente, ambos cairão no buraco. Então Deus levanta um profeta, Deus levanta um quíntuplo, justamente para o aperfeiçoamento da obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículos 11 e versículo 12. Versículos 11 e 12. E ele mesmo, de quem que ele estava falando? Do Espírito Santo. Jesus subiu e o próprio Espírito que estava em Jesus agora desce. Ele diz, o que subiu é o mesmo também que desceu. Para que ele desceu? Para dar dons aos homens. Você pode tomar Efésios 4 a partir do versículo 8, versículo 9, versículo 10. Tome Efésios 4 a partir do versículo 1. Tome o livro de Efésios, toma a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e obedeça a Bíblia. E creia na Bíblia, sabendo que ela é a inefável palavra de Deus. Ela não se contradiz. Esse espírito que mostra contradições dentro da Bíblia, ele não é de Deus. O espírito que não professa que Jesus Cristo, que o Espírito Santo se manifestou em carne, 1 João capítulo 4, ele não é de Deus. O espírito que não vê a palavra de Deus, porque Jesus Cristo era a palavra manifestada. Hoje nós temos a palavra impressa. E o mesmo espírito que estava em Jesus Cristo, promovendo a palavra nos seus lábios, promovendo a palavra viva nos seus lábios, é o espírito que vivifica hoje a palavra nos nossos corações. É o mesmo espírito. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 11. Quer dizer, o espírito que vivificou a Jesus Cristo é o espírito que está vivificando nós. Por isso, o quíntuplo de Efésios está direcionando as pessoas para o mesmo lugar que Jesus Cristo direcionou. Para o mesmo lugar que os apóstolos direcionaram. Para o mesmo lugar que os profetas direcionaram. E agora, se algum líder veja só, algum profeta, algum pastor, algum evangelista, algum apóstolo, toma a palavra de Deus e profetiza e pastoreia no nome de Jesus Cristo, mas divergindo da palavra de Deus, você não deve crer nele, ele deve morrer. Ele deve morrer para você. Eu estou com a Bíblia aberta diante de mim, diante de vós, em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15. Você diz, mas está no Velho Testamento. Entenda só, essa profecia estava relacionada diretamente ao Novo Testamento. Essa profecia de Deus, o próprio Deus falando com Moisés que levantaria do meio dos irmãos dele um profeta como ele. Veja só, e eles deveriam ouvir esse profeta. Estava falando de Jesus Cristo, que teve um ministério de profeta. Tome São João capítulo 4, aquela mulher no poço diz, vejo que tu és profeta. Quando ele pôde discernir a vida dela. Então veja só, por quê? Porque a palavra estava manifestada ali naquele ministério. A palavra original. Veja só, agora se algum profeta toma a palavra do Senhor e ele profetiza em cima da palavra do Senhor, profetiza em cima do nome do Senhor Jesus Cristo, mas leva o povo a distanciar-se da palavra, esse deve morrer. Ele deve morrer para você. Porque ele vai cair no buraco e vai te levar junto. Agora, se você pode ouvir um profeta que mostrou que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, ele veio restaurar o que havia sido esquecido no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Niceia. Essa doutrina de batizar as pessoas no título Pai, Filho e Espírito Santo é niceiana, ela não é bíblica. É óbvio que a Bíblia, ela não chama a um desafio público. Entenda isso. Não é nesse espírito que nós pregamos. Não é para divergir biblicamente, seja lá com teólogo, seja lá com quem for.
Mas entenda só, me prove com a Bíblia na mão, onde uma só pessoa foi batizada no título Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a própria Bíblia. Não existe isso, amados irmãos, amados ouvintes. Aqui está o verdadeiro quíntuplo, levando a você a original palavra que te aproxima do aperfeiçoamento. Aqui está o verdadeiro quíntuplo, o profeta mostrando para nós como os apóstolos pregaram, baseado no que Jesus, a palavra viva, pregando a eles, e depois o Espírito que estava em Jesus desce sobre eles, trazendo apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores. O mesmo Espírito agora volta sobre eles e ia pregar uma coisa diferente? Me respondam isso. Por favor, me respondam. Não. Se o mesmo Espírito que estava em Jesus veio sobre os apóstolos e está em nós, é questão de um simples raciocínio. Vamos falar assim, abre aspas, é claro. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, ele não pregaria a mesma coisa. Esse Espírito é do diabo. Me entendam a minha força de expressão. É diabólico. Mateus 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Agora vem o sabichão dizendo ter o espírito de profecia, profetizando em nome de Jesus Cristo e dizendo que se Jesus viesse hoje ele mudaria. Ele não, Paulo mudaria, ele não mais, reticências, falaria sobre mulher vestindo indecentemente e usando o púlpito. A mulher não deve usar o púlpito nem se ela estiver vestida decentemente, porque é indecente só o fato dela subir no púlpito. Agora você imagina elas indecentemente usando o púlpito e servindo ali até de objeto de cobiça para os homens, com a sexualidade até na voz, Jesus. E os pregadores lá, tudo de boca aberta. Cadê o quíntuplo de Efésios, onde ele deu homens? Ele mesmo deu uns, não foi umas, uns. Agora veja só. Se ela tem o dom e está fazendo em nome de Jesus, e tem até sinais acompanhando, prodígios acompanhando, mas leve isso à luz da palavra. Está correto ela fazendo isso? Porque na minha Bíblia diz que não dá. Você imagina uma mulher ter poder até para fazer fogo descer do céu, que seriam os sinais dos últimos dias? Profetizando, fazendo sinais, fogo descer do céu? Isso seria sinal de que Deus está nisso? Não, se não está de acordo com a sua palavra, não é de Deus. O que não é de Deus é de quem? Oh, amados ouvintes, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos esclarecendo, que o Senhor possa continuar vivificando o Espírito de Romanos capítulo 8, versículo 11, esteja conosco, trazendo a vivificação da palavra, aquilo que quando Jesus falava, as pessoas diziam, isso arde nos nossos corações. Por quê? Porque era o Espírito que estava nele que vivificava aquela palavra. Hoje isso não acontece? Acontece sim, porque nós temos testemunhos que ouvem esse programa e dizem, é o mesmo Espírito, é a palavra sendo vivificada outra vez. Uma irmãzinha de uma denominação diz, pastor, eu me sinto, ela nasceu em uma igreja metódica, em uma igreja onde os dons fluíam, e mais tarde foi desviada para uma denominação moderna dos dias de hoje. E ela, voltando ao seu velho amor, ela diz, pastor, quando eu ouço essa programação de vocês, eu sinto aquele mesmo Espírito que falava nos nossos corações na minha meninice. Não é o mesmo Espírito que falava nos lábios de Jesus?
vivificando a mesma palavra através dos apóstolos, nos fazendo conhecer Ele mesmo manifestado em carne? Se tem algum espírito que não está direcionando a palavra, esse espírito não é digno de crédito nosso. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar vivificando esta palavra nos nossos corações, é o meu desejo. E volte a nos ouvir a partir de segunda-feira. Essa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30, sob a direção do pastor Francisco Nazareno, o qual dá boas-vindas a todos que desejarem estar conosco também, não só nessa programação, mas nos nossos cultos, onde acontece no Tabernáculo da Fé, na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília, cidade de Altamira. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília, antiga Rua do Café Rodeio. O telefone para contato é prefixo 93 99207 3704. 99207 3704. Deus te abençoe. Tenhamos todos uma boa noite com Jesus. E vamos ficar ouvindo o hino de saída, A Face do Senhor. Deus te abençoe. Quisera eu trilhar naquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que Ele acariciou. Quisera vê-lo com aquelas frases que lá na montanha Ele pronunciou. Pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus fala. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando seu amigo Ele ressuscitou. Pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância